Olá! Esse é o Que Teoria? Drops pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. No episódio de hoje, falaremos de Edgar Morin e seu conceito de cultura de massas e indústria cultural, abordado em seu livro Cultura de Massas no século XX, publicado em 1962. Edgar Morin foi um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, judeu nascido em 1921. É formado em Direito, História e Geografia pela Universidade de Sorbonne, em Paris, mas também realizou estudos em Filosofia, Sociologia, Epistemologia e Biologia. Morin atuou como pesquisador emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica, a maior instituição de pesquisa da França, e é tido como um dos pesquisadores mais respeitados do nosso tempo. Seu crescimento foi marcado pela hostilização da sua descendência judia. Quando jovem, presenciou períodos de governos autoritários e participou da resistência francesa durante a Segunda Guerra. Tem como grande influência dos seus pensamentos a teoria marxista. Morin já foi filiado ao Partido Comunista, mas expulso por criticar o dogmatismo e qualquer forma de ditadura. A obra deste episódio foi escrita e publicada nos anos 60, década marcada pela segunda industrialização, a qual refletiu mudanças diretamente nos meios que envolviam imagens e sons, como na imprensa, no cinema, no rádio e na televisão, pois passam a imprimir mais o indivíduo em suas produções, mesmo que de forma padronizada. Seu livro é dividido em duas partes, e nos apoiaremos nos dois primeiros capítulos da primeira, em que o autor apresenta um texto objetivo e bem estruturado, dividido por subcapítulos e de fácil compreensão. Como o próprio título do primeiro capítulo apresenta, Morin tem como ideia central, abre aspas, um terceiro problema, fecha aspas, decorrente da segunda industrialização, que emerge logo após a Segunda Guerra Mundial e podemos também denominar como mass culture, ou cultura de massas. E o que pensaria então a cultura de massas? É a cultura difundida justamente em massa. Por trás dela existe uma indústria cultural produzindo e gerando conteúdo com um objetivo central, que é o lucro. Essa cultura orienta a sociedade fazendo com que o capitalismo retire o foco de problemas reais e volte para o consumo de conteúdos padronizados, mas como características individuais. Por isso, ela é uma cultura que constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens, tanto imagináveis como também de vivências. E isso fez com que as sociedades modernas sejam policulturais, porque os focos culturais de diferentes naturezas realizam uma ação, sendo religiosa, do Estado Nacional, tradições das humanidades ou morais e outras. Para contrapor essa ideia, o autor critica a cultura dos cultos, ou seja, uma cultura que opõe a cultura de massa, que apesar de condenar o consumo massificado, ela também se utiliza de um comércio superficial de suas obras, além de tentar manter uma constante permanência. No segundo capítulo, temos a ideia de indústria cultural, que é responsável por desenvolver produtos culturais em larga escala e de consumo imediato. Nela, o serviço manual é desvalorizado devido à introdução de técnicas industriais, possuindo uma concentração elevada tanto técnica como econômica na produção, sendo assim relacionada à burocracia, ou seja, a organização a respeito das ideias, tendo como foco a produção cultural, com tendência de generalizações, o que produz uma contradição entre a individualização e a originalidade dos produtos. E a indústria cultural está em constante tentativa para superar, a partir de diversas técnicas, a contradição citada anteriormente, possuindo como limite a concentração, isto é, se ela existe em um só jornal ou uma só emissora de rádio, ela se contradiz com a necessidade de variedade e de individualidade, o que possibilita que a indústria cultural se fortaleça, ao gerar uma flexibilidade mínima. Enfim, hoje podemos perceber como as ideias trazidas pelo autor permanecem atuais, pois mesmo com as tecnologias avançando cada vez mais, os problemas culturais e a forma que as pessoas e os meios lidam com eles são ainda discutidos de modo semelhante. Até mesmo a tentativa de disruptura tecnológica pode ser falha, como um ciclo vicioso, em que mesmo com novos conhecimentos, ainda existem brechas de erros. Este episódio foi produzido por Andressa Ribeiro Moreira, Camila Martinato Valério e Roberta de Araújo Gritsenko, alunas do curso de Comunicação e Multimeios UEM. Muito obrigada por escutar nosso podcast e até o próximo episódio.